Após o escândalo de fraude nas lojas americanas, a empresa já fechou dezenas de lojas, demitiu milhares de funcionários e perdeu milhões de clientes em pouco mais de 6 meses em 2023. A ação da empresa despencou na Bolsa de Valores. Funcionários temem que o pior aconteça a qualquer momento. São milhares de funcionários e pequenos fornecedores que dependem da empresa. As lojas americanas é uma das empresas mais conhecidas e tradicionais do ramo do varejo e é a primeira opção para milhões de consumidores no Brasil. Até a fraude ser descoberta, a empresa era um grande império, um verdadeiro ícone do sucesso. Engana-se que esse império é apenas das lojas americanas. O que está em jogo é uma dezena de empresas do grupo, que todas podem desaparecer. Até 2015, a empresa era a quarta maior varejista do país. Contudo, tudo está virando pó por conta do escândalo contábil. Tudo isso você vai ver agora. Antes de mais nada, precisamos conhecer o início de tudo. Fundada em 1929, no Rio de Janeiro, pelo austríaco Max Landmann e pelos americanos John Lee, Graham Madison, James Marshall e Betson Borger, a ideia inicial era lançar uma loja com preços baixos, um modelo que já fazia sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Assim, em 1929, inaugurava a primeira loja americanas em Niterói, Rio de Janeiro, com o slogan "Nada além de R$2.000". Após um ano, já eram 4 lojas, 3 no Rio e 1 em São Paulo. Em 1940, as lojas americanas tornou-se uma sociedade anônima, ou seja, uma SA. Em 1982, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, então donos do Banco Garantia, tornaram-se sócios da empresa. Em 2003, houve aceleração da expansão da empresa, com a abertura de diversas lojas. No mesmo ano, surgiu as Lojas Americanas Express, um conceito de loja menor em bairros. Em 2004, foram abertas 34 lojas. Já em 2005, mais 37 lojas. Ainda em 2005, a empresa comprou o site Shoptime e criou, junto com o Banco Itaú, a financeira americana Taí. Já em 2006, a empresa abriu 45 novas lojas e comprou o tradicional site de comércio eletrônico Submarino, tornando-se assim a terceira maior empresa do setor de varejo do mundo. Em 2007, as lojas americanas compraram a rede Blockbuster, que na época era a maior cadeia de videolocadoras do Brasil. Em 2011, lançou o site Sou Barato, que vendia produtos reembalados. Já em 2019, a empresa abriu escritório na China para coordenar as vendas de produtos importados da China em seu site. A empresa já foi dona do site ingressos.com, além do Submarino Viagens, que posteriormente foi vendido para o Grupo CVC. A empresa já possuiu 22 centros de distribuição espalhados pelo país. Antes da crise, o grupo era dono das lojas de conveniência local, a rede Lojas Digital, o aplicativo AME, o Submarino, o Shoptime, o Sou Barato, a rede Vem Conveniências, as lojas de marca de roupas Pocket, a loja de presentes criativos Imaginário, a loja virtual de decoração Mind&D, Love Blends, uma loja multimarca, e a Hortifruti Natural da Terra. Ou seja, o negócio andava a pleno vapor e chegou a possuir mais de 1.700 lojas somente das americanas, fora as outras marcas do grupo. O patrimônio líquido das americanas chegou a 14,7 bilhões de reais. A empresa chegou a ter mais de 48 mil funcionários diretos. Tudo isso até a queda começar. Tudo começou após o ex-presidente da empresa, Sérgio Rial, emitir um comunicado ao mercado em que revelava a existência de 20 bilhões em inconsistências contábeis no balanço da empresa. Após a divulgação do fato, o diretor executivo e o diretor financeiro da empresa pediram demissão, depois de apenas 9 dias no cargo. A ação da empresa chegou a cair 90% durante o pregão da Bovespa do dia seguinte. O ex-presidente Sérgio Rial disse que o rombo se deu por inconsistências no balanço da empresa e que não teria começado em 2023 e que talvez a fraude vinha ocorrendo por cerca de 7 a 9 anos. Segundo Rial, pagamentos a fornecedores eram antecipados contraindo dívidas com bancos, mas não eram contabilizados como dívida bancária, o que aumentaria o lucro contábil de forma artificial.
A Americanas entrou em recuperação judicial no dia 19 de janeiro de 2023, com dívidas da ordem de 43 bilhões de reais. Foi isso que você ouviu, 43 bilhões de reais. Apenas no dia 13 de junho, portanto 5 meses depois do escândalo, as Americanas assumiram que realmente houve fraude no balanço. Relatório elaborado por assessores jurídicos que acompanham a empresa informou que as demonstrações financeiras da varejista vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior. A pergunta que o mercado fez foi: as lojas Americanas, seus donos, diretores sabiam do que estavam ocorrendo? Tudo indica que sim, pois 2 meses antes do escândalo estourar, os diretores da empresa venderam 244 milhões de reais em ações da empresa. Cabe ressaltar que antes da notícia vazar, o valor da ação chegou a R$ 21,10 em 7 de outubro de 2022. A ação chegou a valer apenas 70 centavos no dia posterior da divulgação da fraude. A venda de ações pelos diretores 2 meses antes indica que os sócios majoritários e controladores das Americanas tinham alguma noção do que estava acontecendo na empresa. Isso indica que quem vendeu sabia que a notícia iria se espalhar e vendeu as ações antes para não perder dinheiro. Essa é a tese defendida por Pedro Meni, especialista em mercado financeiro e sócio fundador da QuantZ, que em entrevista ao Globo declarou: a diretoria vendeu muitos papéis da própria empresa. Isso faz crer que era algo que sabiam e não reportaram. Em outro momento, Pedro Meni afirma: diretores das Americanas nunca venderam ações nesse padrão. É no mínimo muito estranho. Esse tipo de operação financeira é chamado de inside trade e é crime no Brasil. Inside trade é quando alguém compra ou vende ações possuindo alguma informação privilegiada. Seria o caso dos diretores e sócios da empresa. Outro ponto a destacar é que o presidente que descobriu e divulgou a fraude assumiu a presidência no dia 1º de janeiro de 2023, ou seja, apenas 10 dias antes dele divulgar o rombo. A cronologia dos fatos foi: a diretoria e o presidente anterior venderam suas ações em outubro de 2022, foram demitidos no final de dezembro, o novo presidente assume em 1º de janeiro de 2023, em apenas 10 dias ele descobriu o que estava ocorrendo e resolveu divulgar para a imprensa e o mercado. Ele pediu demissão um dia depois de divulgar a fraude, ficando assim apenas 11 dias na empresa. As Americanas devem quase R$ 1 bilhão para mais de 6 mil micros e pequenas empresas que eram fornecedores de produtos ou serviços. Entre esses, há 441 pequenas empresas que têm a receber valores entre R$ 1.000 e R$ 50 mil. Isto é, são empresas bem pequenas. As Americanas propôs pagar apenas as dívidas de fornecedores cujo valor não ultrapasse 12 mil. Aos fornecedores que devem mais que isso, a varejista propõe algumas alternativas. A primeira é aceitar apenas 12 mil, independente do valor do débito. O valor seria pago em até 30 dias. Caso não aceite, a segunda opção para o fornecedor é receber apenas 50% do total da dívida e receber a metade disso em 48 meses. A última opção é o pagamento de forma integral em até 360 dias, após a aprovação da recuperação judicial. Mas em caso de falência, o fornecedor não recebe nada. Para piorar, essa condição só é válida para os fornecedores colaboradores, que seriam aqueles que continuariam vendendo seus produtos e serviços para as Americanas nas mesmas condições de preço e prazo estipulados antes de a empresa tornar público o rombo. Dessa forma, se não aceitar continuar vendendo para a Americana, o fornecedor não entraria no acordo. Os pequenos acionistas também sofreram. Quem tinha ações da empresa viu seu patrimônio diminuir em 90%, somente um dia depois de tudo vir à tona. Quem tinha 10 mil reais em ações ficou com apenas 1.000 no dia seguinte. Quem tinha 100 mil reais em ações ficou apenas com 10 mil. Veja a lista de empresas que as Americanas mais devem dinheiro. Para o Deutsche Bank, banco alemão, as Americanas devem 5,2 bilhões de reais. Para o Bradesco, 5,15 bilhões. Para o Santander, 3,64 bilhões. Para o Banco BTG, 3,51 bilhões. Já para o Itaú, 3,04 bilhões. Para o Google, 94 milhões. Para a Apple, 98 milhões. Para o Facebook, 11 milhões. Para a Sempre Toshiba, 70 milhões.
Gastaria muito tempo para citar todos os credores da empresa. O Banco BTG foi o mais agressivo na cobrança da dívida. O banco chegou a conseguir na justiça, por meio de liminar, o bloqueio de 1,2 bilhão das contas das Americanas. A liminar caiu logo depois e o banco não conseguiu sacar o dinheiro. Mas quem são os donos desse império? Antes da divulgação da fraude, a empresa era controlada pelos empresários brasileiros Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. A família Lema tem suas origens na Suíça. Seu pai era dono dos laticínios Leco. Juntos, os 3 sócios são donos de outros impérios. Há exemplo da Ambev, que é dona de diversas marcas de cervejas. Há exemplo da Brahma, Antártica, Boemia, dentre outras. Mas essa não foi a única polêmica da empresa. Em 2013, a loja Americanas foi condenada a pagar R$250 mil de multa devido ao uso de mão de obra de bolivianos em condições análogas às de escravidão. A lógica era simples: salários baixos, metas super agressivas, muita pressão e a promessa de que alguns iriam ganhar bastante dinheiro no futuro. Assédio e humilhações eram comuns nas empresas dos 3 sócios. Depois da divulgação da fraude, foi divulgado o livro de cabeceira dos sócios. O livro se chama Dobre Seus Lucros e a própria capa do livro diz: o livro de cabeceira de Marcel Teles, fundador da Ambev e dono atual das Americanas. O livro ensina: um método fácil de favorecer o balanço de sua empresa é atrasar seus pagamentos. A maioria dos fornecedores prefere esperar para receber do que perder um cliente. O trecho sugere ainda atrasar os pagamentos com certa periodicidade. E diz: passe a pagar em 45 dias, depois em 60. O autor aconselha ainda: nunca pagar uma conta até que o fornecedor pergunte por ela pelo menos 2 vezes. E conclui a passagem dizendo: certos fornecedores levam até 2 anos para reclamar o pagamento de uma conta em atraso. Dessa forma, a estratégia da empresa era simplesmente não pagar em dia seus fornecedores, para aumentar seu caixa, e quando fosse pagar, pedia desconto e não aceitava a cobrança de juros. Os fornecedores acabavam aceitando para não perder as lojas Americanas como cliente. Depois do escândalo, as Americanas já fecharam 43 lojas, somente até 18 de junho de 2023, e demitiu mais de 5 mil funcionários. A empresa completará 100 anos em 2029, isso se não falir. A dívida atual da empresa passa dos 41 bilhões de reais, isso para 16.300 empresas. Muitos especialistas consideram que esse valor de dívida é impagável. E você, acredita que os sócios não sabiam da fraude que estava ocorrendo? Você acredita que a venda das ações 2 meses antes foi apenas uma coincidência? Você acredita que as lojas Americanas vão conseguir se recuperar ou que mais cedo ou mais tarde vai falir? Depois do escândalo, você continua comprando no site ou parou de comprar com medo de não receber o produto? Na sua cidade houve algum fechamento de loja? Comente aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo ou gostaria de ver um assunto abordado, envie seus comentários e sugestões. Convido você a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, a se inscrever em nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que houver novos vídeos. Ficamos por aqui, muito obrigado, até a próxima e se cuidem!